Outra análise que eu quero trazer para você aqui, e essa análise anterior é com dado de sequenciamento. Essa próxima análise é num programa que chama DYABC. Esse programa, gente, ele faz simulação de cenário, tá? Então, supondo que você tenha aí seus dados e você queira verificar se algumas hipóteses que você pensou para explicar os seus dados fazem sentido. Então, você vai lá, pensa nas hipóteses e, obviamente, tem que ter uma base, né, teórica, você tem que ter um suporte, um fundamento, não é da sua cabeça, pensei assim, vou colocar. Não, com base ali naquilo que você estudou, você tem algumas hipóteses. E aí você testa essas hipóteses e observa aquela que melhor explica o dado que você observa dentre aquelas que você colocou. Isso não significa que é a correta, mas dentre as que você colocou, é aquela que talvez explicaria melhor os seus dados. Então, para fazer essa análise aqui, eu demorei mais ou menos uns 8 meses. Por que que eu demorei uns 8 meses? Ah, Nath, demorou 8 meses para você rodar? Não, eu acho que demorou... É porque eu tinha 3 tipos de marcadores. Mas eu acho que, por exemplo, os microsatélites que eu estava analisando, demorou uma semana para eu rodar. Acho que mais ou menos a mesma coisa para sequências, tá bom? Lembrando que eu falei para você sobre a questão do computador. O computador acabou a energia e acabou o espaço do computador algumas vezes. Então eu precisei recomeçar, tá? O que acontece? Cada vez que eu fazia análise, eu percebia que eu poderia melhorar a minha análise, porque aqui, especialmente nessa análise, a gente tem que fazer uma modelagem porque eu tenho um dado simulado e um dado observado. E a gente precisa modelar isso de tal forma que o meu dado simulado esteja muito próximo do meu dado observado, da hipótese que eu estou usando para explicar. Geralmente, de primeira, isso não acontece. Então, você tem que pegar, reanalisar de novo, melhorar os seus prios. De repente, você olha ali e pensa, cara, essa hipótese aqui não faz sentido. Volta para o campo de batalha, elabora uma nova hipótese, coloca lá, aumenta a simulação, coloca uma taxa de mutação, testa colocar, por exemplo, aqui você pode testar várias coisas para verificar essas hipóteses. Por exemplo, você pode incluir dado de diversidade genética, você pode incluir, se você estiver trabalhando com os micros, o M-ratio, que é uma taxa de Boronek, para você ver se teve gargalo populacional ou não. Se tiver consequências, você pode incluir testes de neutralidade, enfim, um bando de coisas. E tudo isso são testes. Então, meio que você tem que ter uma ata e colocar lá, teste 1, fiz assim, assim, assado. Teste 2, fiz assim, assim, assado. E aí você vai escolher qual é aquele que melhor responde, né, para aquilo que você está buscando.